O condomínio que eu cuido aí tinha parcelamento em 100 vezes. Quem está financiando essa pessoa é os próprios condôminos. Tudo bem, o cocô a gente cata, mas o xixi é difícil lavar. Sejam bem-vindos a mais um Condomínio Soluções, um programa que trata do dia a dia condominial. E o tema de hoje, logo após a vinheta. Estamos de volta e antes de iniciarmos nosso programa, pedimos que se inscreva em nosso canal e ative o sininho para ficar por dentro das novidades do Conde TV e também do Condomínio Soluções. Também agradecemos nossos patrocinadores, que agora temos dois, a Sinhub, que é uma plataforma de gestão e monitoramento de volume de água e bombas, e também a Vende Perto, mercado autônomo em condomínio. E o tema de hoje aí com o nosso... Vamos para o atendimento de audiência, né, Valtinho? Atendimento de audiência. Ah, o Hyper. Ele olha pra mim, ele já... Peraí, gente, eu lembrei de falar o Hyper. Gente, vamos hypar o nosso vídeo aí pro Deixe seu Valtinho ficar comentário. feliz. Deixe seu comentário, as críticas, elogios, sugestões. Não, porque esse quadro aqui que a gente acabou colocando no meio dos programas só existe Por causa do pessoas- hype. por causa do comentário. Ah, tá. Né? Vou falar que é por causa do hype. Não tem que pedir para as pessoas comentarem. E aí, até não repetindo a semana passada, mas na verdade repetindo não o mesmo comentário, mas o assunto em si, que é o PET em condomínio. E o Dácio Azevedo, ele colocou, esse é um comentário antigo também que a gente tem de um programa que a gente fez, e eu estava olhando os comentários e falei assim, pô, achei interessante. E o Dácio colocou, excelente canal, estou com um problema no condomínio onde moro. Meu cachorrinho é de pequeno porte, tem 8 anos de idade, nunca se acostumou a fazer suas necessidades dentro de casa. Mudei há pouco tempo para um condomínio e sempre vou na rua com ele, coleto cocô e tudo mais. Sendo que, quando está chovendo, desço com ele na garagem que é coberta. Sendo que o regimento não permite que o pet faça as necessidades naquele ambiente. Então ficou difícil, já tive que sair com ele na rua debaixo de chuva. Como resolver esse problema? Gostaria que alguém me orientasse. Agradeço, um grande abraço. Ele mesmo já resolveu, né? Já foi com o cachorro na chuva, né? Porque assim, Odécio, você imagina, não sei quantos apartamentos, quantas unidades tem no teu condomínio. O meu tem 300. De 300, umas 100 por baixo tem pet. Ah, mais, hein? Entendeu? Não, eu tô Tá chutando sendo baixo. modesto. Se 20, vou nem dizer os 100, se 20 resolver andar na garagem com o pet fazendo as suas necessidades, porque assim, tudo bem, o cocô a gente cata, mas o xixi é difícil lavar, né? Difícil, vai ter o cheiro, e aí um cachorro sente o cheiro do outro e faz. Infelizmente, precisa ir com ele na rua na chuva. Não tem... Hoje né? tem a capinha de chuva para Capinha, cachorro. esperar. Guarda-chuva, pô. Guarda-chuva, capinha esperar de- chover. Tem roupinha de chuva para cachorro. Infelizmente. demais. Porque assim, não é. Como foi falado aqui em outros programas, até. É uma coletividade, né? Não é a nossa casa. Então, fica difícil até, de repente, pegar um balde, jogar ali e lavar. Tem algumas soluções que o pessoal anda, né, com solução, misturinha de água com alguma coisa que joga na urina, mas é mais para tirar aquele Mas cheiro. mesmo assim, tudo. a pessoa vai ficar. Mas é um ou outro, né? Imagina na garagem como um todo, né? Mas o problema da garagem é o risco também. Também. A segurança, Ah, né? a Também. segurança até Do próprio animal, do pet. Então, às vezes passa um veículo, o animal se assusta e vai em direção ao veículo. Isso pode causar um transtorno ainda maior, né? Então, crianças, pets na garagem não é o local. Então, eu sei que condomínios muitas vezes são direcionados no sentido da coletividade permitir que isso aconteça, mas a gente procura explicar Sim. que ali não é o ambiente, né? Óbvio, se a sua convenção, o seu regulamento interno permitir ou for feito um trabalho para que se permita, aí ok, é possível. Mas enquanto isso, a recomendação é que não ocorra a circulação de pets, nem de crianças na garagem, a não ser acompanhados para o trânsito até o veículo, e que se houver
o interesse daquela comunidade que assim seja, que se promova a alteração no regulamento interno da convenção. E o importante, assim, que a gente fale uma coisa, a gente, quando vai mudar, tá, e não é nem nada pessoal, viu, Décio? Mas, Dácio, existe uma situação que a gente, quando vai morar num apartamento, num condomínio, vai comprar um condomínio, a gente precisa olhar ele como um todo. A gente sempre falou aqui também que as pessoas não leem a convenção para saber se aquele prédio se encaixa no meu perfil. Hoje, muitos condomínios já têm o Pet Place. Então, na verdade, talvez isso resolveria o problema. Mas o Pet Place não é problema coberto dele. também. Aberto. Não é coberto também. Não, mas teria pelo menos um cantinho ali. Mas assim, uma analogia que eu faço em relação a isso, se você mora numa casa de rua, tá chovendo, você vai andar com seu cachorro aonde? Na rua. É a mesma coisa. Uma casa que não tem a garagem. Então, assim, a questão é essa, né? Sim. Não tem muito segredo. Fechou? Vamos lá. Antes da gente passar para o tema de hoje, eu queria que você assistisse o vídeo do nosso patrocinador, a C-Hub. Assista o vídeo. Síndico, não espere faltar água. Com a C-Hub, você assume o controle total de caixas, reservatórios e bombas d'água. Muita economia para o condomínio e toda tranquilidade para o síndico. Venha já para a C-Hub! Vamos lá, em continuidade ao tema da semana passada, nós estamos aqui novamente com o Guto para continuarmos aqui no tratamento das questões estratégicas para a área financeira do condomínio. No programa anterior, nós falamos de maneira mais abrangente e o assunto acabou sendo direcionado para o tema de garantidoras, né, como uma estratégia para a manutenção da saúde financeira do condomínio. A gente, como síndico, muitas vezes tem muitas dúvidas, né, se é o momento, se é adequado, se é o caminho mais interessante para aquela comunidade, para aquele condomínio, e principalmente no depois, né, na pós-contratação, como é que o condomínio vai ser tratado, que tipo de regra. Então, no primeiro momento, qual é a dica e qual é a posição que a gente assume ao contratar isso? É verificar se, de fato, no contrato que você está firmando com a garantidora, quais as regras de cobrança aplicáveis a partir do momento em que há essa transferência do direito de cobrança para a garantidora. Então, Guto, o que a gente, na continuidade dessa conversa, o que a gente queria explorar contigo? A gente estava falando aqui se essa régua de cobrança ela é aplicável também, se a garantidora continua aplicando a mesma regra de cobrança e se isso em regra é o que acontece. E seja bem-vindo mais uma vez no nosso programa, né? Porque é verdade. Aí, né? O pessoal sabe que a gente grava tudo junto. Não, todo mundo sabe que a gente grava os programas tudo no mesmo dia. Mas independentemente, né? gente. E aí o Guto não foi embora e voltou. Mas obrigado, Ricardo. Mas para quem não assistiu a semana passada, está assistindo essa. Mas obrigado, Ricardo. Obrigado, Walter. Obrigado, Gustavo. Bom, essa pergunta é muito importante, mas o síndico, o condomínio, ele não tem que se preocupar com a régua de cobrança, depois que contratou a garantidora, a régua de cobrança de como que a garantidora vai fazer. O que o síndico e o condomínio precisa prestar muita atenção é como vai ser feito. Porque o como vai ser feito é o suprassumo, é o mais importante. É se vai ter um atendimento muito bem humanizado, se os condôminos inadimplentes serão atendidos no momento em que eles ligarem, se os acordos serão feitos. O que não pode é o seguinte, o condômino voltar com uma reclamação para o síndico porque não está conseguindo falar com a garantidora, porque não está conseguindo fazer um acordo. Isso daí não pode acontecer. Agora, como vai ser feito a cobrança, como vai ser feito a régua, isso o condomínio, o síndico não precisa se preocupar. A partir do momento que contrata a garantidora, ele precisa se preocupar com o atendimento,
como é feito. Se ele tem um atendimento humanizado, se ele consegue mandar um WhatsApp e ser muito bem atendido, se ele consegue ter um 0800 para ligar na empresa para poder falar, se ele consegue via internet, eu não quero falar com ninguém, eu quero um autoatendimento. Se ele tem esse autoatendimento, então isso é a preocupação que precisa ter. E isso é uma coisa que é muito difícil de você fazer uma comparação de uma empresa para outra, sendo que você nunca trabalhou com nenhuma. Sim. Porque quando você vai mostrar para o condomínio, para o síndico, olha, minha empresa faz isso, e ela não tem a comparação, fica muito difícil dela enxergar. Ela só vai enxergar quando ela tiver contratado uma empresa, essa empresa não foi legal, ela contratou outra, opa, legal. Né? Comparação. Mas o problema, Guto, nisso... Essa é a comparação de todo. Sim. É entrar um síndico que fez cagada e aí depois entra um síndico lá que faz realmente o negócio acontecer. Aí o condômino consegue ter comparação. Antes disso, ele não consegue ter comparação. Mas a gente precisa ter um receio nisso, por isso que a contratação tem que ser bem feita. Isso. Por quê? Porque é diferente, você contrata uma pessoa para fazer a manutenção da tua bomba, não deu certo, você troca, vem outra, isso não tem muita interferência no condômino. Quando você contrata, é a mesma coisa um síndico profissional, que eu falo, eu fico doido da vida quando um síndico profissional perde um mandato para um síndico morador. Tá? Eu já tive esse problema em condomínio meu, mas eu não perdi para um síndico morador, eu perdi para um síndico que ele queria ser profissional, só que ele morava no prédio. Então, na verdade, tanto que ele foi receber mais do que eu. Ele se aproveitou daquilo que eu recebia e eu marquei a assembleia porque ele me pediu, foi tudo na boa, tranquilo. Mas eu falo assim, você vai numa concorrência e perde para um síndico morador. Aquele condomínio não quer mais um síndico profissional por um bom tempo, porque ele acha que o síndico fez um mau trabalho. E você contratar uma garantidora e depois trocar a garantidora é um trauma no condomínio, porque as pessoas vão começar, isso não presta. E fica uma bagunça também, né? Vira uma bagunça, isso não vale nada. Então, na verdade, até nesse diferencial que tu citou, o síndico precisa ter certeza de que concordo com você. Vai ser bem tratado. Concordo com você, mas isso acaba acontecendo. Hoje, o síndico ele precisa realmente ver quem está no mercado, quem tem tempo de mercado. Capital. Capital. O capital social, às vezes, não reflete o poder de pagamento que a empresa tem, né? Porque quando você começa uma empresa, às vezes o capital social é XYZ. E isso não reflete o poder de pagamento que existe a empresa. Então, a gente tem aí, vou dar um exemplo, por exemplo, Banco Master, você vai ver o capital social, bilhão, né? E aí chegou aonde chegou, não tendo capacidade de pagamento. Então, o capital social, às vezes, ele mascara realmente a empresa. Então, não dá para levar muito em conta. Sim. Mas tem gente que pode ir lá, dar uma olhada, verificar, pedir para a empresa mostrar. Mas isso não significa nada. O que vai significar é realmente o track record que a gente fala, que é o histórico dessa empresa. Se essa empresa ela tem o poder de pagamento, quantos condomínios que ela usa, reclamações, né, no Reclame Aqui. Vocês próprios síndicos se conversam muito, então pedir, olha, você trabalha com qual empresa? Pô, essa empresa é legal, tem é acessível a cobrança, é acessível os diretores, é acessível, você consegue falar com as pessoas? Ah, consigo. Isso daí é o que mostra realmente a empresa. Mas, infelizmente, Walter, o que acontece? Muitos síndicos, vendas é vendas, né? E vendas, muitas vezes o cara tem todo aquele floreio e ele acaba vendendo. E muitas vezes o síndico se depara com uma situação, contratou, depois de contratado, meses depois fala, putz, não estou tendo resposta, não estou tendo retorno, não consigo falar, está me gerando trabalho porque os condôminos estão vindo falar comigo, pô, fulano de tal não consigo atender, não consigo fazer acordo, então o trabalho acaba virando para o síndico e ele fala, quero trocar. Sim. E
É claro, óbvio, toda e qualquer troca gera um pouco de desconforto. Mas isso acaba acontecendo, né? Melhor você trocar do que você continuar com uma prestação de serviço que não está te adequando. E isso acaba sendo feito, é feito de uma forma que tem seus processos para ser feito, mas não é algo de 7 cabeças, é algo que dá para ser feito. Tu falou, existem muitas trocas de... Sim. Acaba existindo porque hoje existem alguns entrantes no mercado que são pequenos, acabam realmente angariando contratos, não conseguem sustentar o contrato e acaba sendo feita a troca. E como que funciona os processos? Não só os entrantes, mas a questão também de atendimento. Às vezes sim. o síndico não deu certo com aquele atendimento e acontece. Os processos, por exemplo, porque quando você entra num condomínio, já tem ações em andamento de cobrança. Aí a garantidora vai, 300, e dali para mil. frente vai outras ações. Aí vai trocar, aí o que acontece? Você assume, a empresa assume? Gustavo, a gente pode fazer de 2 formas, tá? A gente pode continuar fazendo parceria com o advogado anterior do condomínio, tá? E continuar com esse mesmo processo, até porque aquele cara que está devendo não vai começar a pagar porque a garantidora entrou, né? Sim. Às vezes vai continuar devendo. Ou se encerra ali a cobrança daquele processo do condomínio e a garantidora entra com outro processo. Aí viram 2 processos. E o débito não ajuizado? Tem a possibilidade de comprar aquele... Ô, Ricardo, isso é um tema que até acaba sendo até um tema sensível, porque existem pareceres de escritórios aonde diz que o quórum para se vender uma carteira é X e o quórum para se vender a carteira é Y. A minha empresa, a gente não compra o passado. A gente não faz essa compra do passado. Até porque o que a gente enxerga é o seguinte: o teu problema é do presente para o futuro. Se você está vendendo uma carteira do passado, que não tem necessidade, uma hora você vai receber. Porque o que acontece? A partir do momento que você estanca a tua inadimplência, todo aquele passado você vai receber, com juros, multa e correção. E tu já fez a gestão desse período, né? E você já fez a gestão desse período. Então, o teu problema é a gestão do presente para o futuro. Então, não teria necessidade, a não ser que o condomínio esteja caindo, você está com um problema estrutural, e aí você precisa desse ativo para fazer um caixa, para poder resolver algo muito emergencial, que aí você precisa vender. É isso que eu ia falar. Eu tenho um caso no condomínio que eu cuido que tem 5 milhões para receber. E, obviamente, que como a inadimplência era muito alta, as gestões não faziam o que tinham que fazer nas manutenções. Então, o condomínio estava numa situação terrível. Um exemplo, é um edifício de garagem, tem as muretas lá em cima que estão caindo. É uma obra de quase 2 milhões para você fazer. Então, por mais que agora não tenha mais inadimplência, que agora esteja estancado, esse passado, aí vai ter que ou fazer um rateio, né, para fazer isso, ou então fazer um empréstimo numa garantidora e pagar isso daí. É que assim, o que é legal é que se você tiver que fazer com uma emergência, a gente precisa paralisar tudo, fazer amanhã. Aí sim, eu acho que faz sentido. Mas se você tiver um tempo, você sabe que você vai estar estancando esses 5 milhões, vai descer muito rápido esse valor com a cobrança judicial. Quando eu falo rápido, a média é 36 meses. Infelizmente, no Brasil, essa é a média da questão judicial. Mas você vai ter esse valor sem fazer um desconto, né? Você vai ter que fazer... Quando você for vender, você vai vender na face, né? Não é o valor corrigido, né? Você vai vender na face e ainda com deságio de, no mínimo, aí 10%, que é um valor alto, entendeu? Porque você carregou, vamos dizer que esses 5 milhões... De face não vai 5 milhões, né? É muito menos. Sim. Deve ser uns 3, não sei quanto. 2 milhões. Então dobrou. Então você vai vender os 2,5 milhões
com um deságio ainda de 250 E mil. vai vender o valor original, né? Original, que é o de fácil que eu falo, que é os 2,5 milhões. Não vai vender com juros, multa, juros. É isso, entendeu? Então, assim, acaba sendo algo que realmente olha, é a última situação para se fazer. E quando você tem a garantidora, que é do presente para o futuro, você já pode fazer, você pode contratar. O que é legal da garantidora? Muitos prestadores de serviços falam assim, pô, você tem garantidora? Tem. Ah, então tá. Então eu vou fazer um parcelamento até maior para você, porque eu sei que você vai me pagar. Sim. Então isso facilita. E aí, claro, pô, precisa de 30% de entrada, 40% de entrada, tem a questão do empréstimo. Aí se faz um empréstimo para o condomínio, que pode ser feito até em 90 vezes e com carência até também de 4 meses. Isso é legal. Que é um outro produto. É um né? outro produto, Na que é verdade, empréstimo. Que não necessariamente a gente precisa ter a garantidora para ter. Não, Pra precisa ter isso. Mas, por exemplo, os juros são menores por você já conhecer o histórico, por você... Os juros são menores do mercado. Não tem banco tradicional que bata o valor de juros. Então, assim, e o legal é que você, como síndico, às vezes você vai numa instituição financeira pedir um empréstimo, ele quer que você seja o avalista. Você vai ser avalista? Acho que não. Você vai ser avalista? Não. Então pronto, então tá resolvido. Então assim, e a gente não precisa disso. O que é a garantia do empréstimo? A receita do condomínio. Sim. Então tá Mas, resolvido. desculpa, se você, que nem esse caso dele, precisa de 2 milhões, ele não tem a garantidora, vai pegar 2 milhões, vai ter lá uma taxa. Se ele tiver a garantidora, essa taxa é diferente? A taxa é diferente, acaba sendo diferente Justamente por causa dessa garantia. por causa da garantia, justamente. Eu estava voltando aqui um pouquinho, pensando na facilidade para o condômino cujo condomínio tem uma garantidora. Você mencionou uma coisa interessante. A condição de pagamento ofertada pela garantidora. Então, você consegue estabelecer prazos maiores para o condômino que está a dívida? Consegue facilitar a vida dele. Gerando em torno de quanto? Não dá para dizer, mas assim, a gente tem facilidades em até 36 vezes. No cartão de No crédito? cartão de crédito em 24 vezes. Pode colocar 2 cartões de crédito. E faz um financiamento direto com a garantidora ali no Não, boleto? é direto com a garantidora. O condômino, ele tem essa facilidade. Por que acontece, Ricardo? A garantidora, ela não quer ajuizar a ação. Ela quer fazer o acordo. Sim. A partir do momento que qualquer garantidora ajuiza a ação, imobilizou o dinheiro aonde? No judiciário. Aí você tem que esperar o tempo do judiciário. Então, se eu consigo facilitar para o condômino que está inadimplente e ele me paga, é o melhor dos mundos. A empresa não quer A garantidora ajuizar. também não pode cobrar multa mais de 2%. Não. Todas as cobranças, Walter, é em cima do código, tá? Então, é 2% de multa, 1% de juros ou conforme a convenção. Eu não vi nenhuma convenção. É difícil encontrar convenção com 4%, 5%, não existe. 1%. É difícil, né? Se não tiver nada explícito na convenção, é 1%. Mas uma coisa que eu acho que é legal também, porque assim, nós, como síndico, cobrando as cotas, a gente não pode fugir, a gente não pode abrir mão de receita. Então, a gente não pode abrir mão de juros, não pode abrir mão de multa. Não. E legal que a garantidora pode fazer uma negociação. Você pode fazer o que você quiser. E outra, tirar multa, e você como tirar síndico, você não consegue fazer em 30 vezes. Você pode até fazer, mas aí o cara que tá pagando o direito lá, ele vai falar, pô, Gustavo, você tá financiando com o meu dinheiro, aí é fácil, hein? Eu tive uma audiência que eu tive que participar que o cara propôs em 48 meses. E aí a juíza colocou lá. E aí, vocês aceitam ou não aceitam? Mas o problema é que se você aceita, e tá tudo certo se aceitar, a partir do momento que os condôminos falam ok, quem está financiando essa pessoa é os próprios condôminos. Se o meu condomínio que eu moro parcelar em 48 meses, eu não pago mais condomínio. Eu vou esperar juntar e vou pedir para parcelar em 48 meses. Você vai pagar o cartão de crédito? Vou meu dinheiro e vou... Justamente, você vai pagar o cartão de crédito e Nesse condomínio que eu... 2%. Nesse condomínio que eu cuido aí, tinha parcelamento em 100 vezes. 100? Não, aí já... O cara parcelou em 100 vezes. É absurdo. É muito. Por isso que é importante a gente criar a régua, né? E tocar. É importante logo no começo já cobrar, né? Com 2, 3 meses. O importante no começo é já colocar a garantidora. É isso também. Que é a facilidade. Agora, essa questão... Já na implantação. Deixa eu só colocar
uma curiosidade, foi muito legal. Esses dias, não faz muito tempo, um condomínio de classe A, 1 por andar, mas é grande, vocês até conhecem, um síndico profissional, conhecido nosso, me levou porque um condomínio queria colocar a garantidora. A inadimplência lá, baixíssima. Mas ele falou assim, eu não quero assumir um problema quando aquela senhora do tal andar falecer, entrar em espólio e não vai pagar o condomínio e eu pagar. Eu não quero quando aquele rapaz quebrar, não vou falar aqui, mas era um prédio bem legal, Sim. onde tinha uma pessoa que tinha 2 unidades e essa pessoa era dona de um banco. Então, assim, eu não vou falar quem é, mas e que vai acabar não pagando o condomínio. Então, vou colocar quero ter a previsibilidade. Que não é um condomínio de R$2.000. Não é condomínio de R$2.000. Mas mesmo se não fosse de R$500, Sim. de R$400, a ideia deles é muito acertada É um seguro, do conselho. né? É um seguro. Porque é o seguinte, é voar em voo... Tranquilo. É voo cruzeiro, tranquilo, né? de cruzeiro. É um voo de cruzeiro, não tem alto, não tem baixo. Ele já tem a previsibilidade da planilha orçamentária dele. Perfeito. Nós sabemos que o síndico pode, segundo o artigo 1348 do Código Civil, realizar as contratações em favor dos interesses do complexo condominial, né? Porém, a gente recomenda, obviamente, que por atingir aí a massa condominial, principalmente em relação à garantidora, por conta da dinâmica de cobrança, por conta das cláusulas envolvidas, por conta do interesse, enfim, que atinge a todos, a gente recomenda levar à Assembleia, né? Conta para a gente como você tem visto isso na prática. Você tem participado geralmente de assembleias para apresentar o produto ou o pessoal tem feito contratação direta? Mas antes de você responder essa pergunta, a gente gostaria de transmitir a vocês aqui um recado de um dos nossos apoiadores e patrocinadores aqui do nosso programa, a Vende Perto. Dá uma olhada. A Vende Perto é a melhor opção em mini-mercados e padaria para condomínios e empresas, com mais de 350 lojas próprias. Praticidade e conveniência ao alcance do seu condomínio. Então, Guto, conta pra gente como que tem sido na prática. Geralmente você participa de assembleias para que os condôminos conheçam aí as vantagens, os custos envolvidos, porque a garantidora acaba atraindo um custo, tanto para o contrato de garantidora quanto para os contratos de financiamento. Como é que tem sido na prática aí na sua experiência? Ricardo, você explanou corretamente. O síndico tem essa prerrogativa de poder fazer a contratação direta. Mas nós, quanto pontual, quanto empresa, a gente tem 26 anos de mercado e uma das premissas também da nossa empresa é a transparência. E por isso, e até acaba sendo uma segurança para o síndico e para nós também, levar isso à Assembleia e fazer com que os condôminos entendam e aí votem se é necessário ou não. Porque quando você mexe na questão financeira e na questão de vida, são vidas ali, são moradores, são apartamentos, eu acho que nada mais é importante do que uma transparência para que eles entendam o que está sendo contratado, né? Então, todas as contratações nossas, inclusive é muito legal que esses dias de tempos em tempos, a gente faz auditorias, né? E uma das auditorias nossas da KPMG que a gente fez, todos os contratos nossos são feitos através da Assembleia, são aprovados em Assembleia, temos atas de aprovação. Então, eu acho que isso... eu sou empreendedor desde os meus 18 anos, Gustavo, e isso vem comigo também, a questão da transparência, de levar e mostrar o que está
fazendo, explicar, né? É legal que hoje a Pontual tem muitos condomínios na carteira e todo mundo tem meu telefone. Até condomínio, eu deixo lá meu telefone. Vocês veem que não toca. Porque realmente funciona. Então, e isso, a partir do momento que você leva essa transparência, leva para a Assembleia, isso fica muito mais claro, fica muito mais liso, né? Limpo. Não tem nenhuma nuvem, digamos assim, que posso falar, nossa, mas eu não entendi tal coisa, Não, a gente vai na Assembleia, a gente explica, conversa e mostra também o método como é feito. Sim. Ótimo. Certo? É isso. Falamos bastante de garantidora. Bastante. Demos a opção do pessoal que quer fazer obra, não tem dinheiro em caixa, né? Também. Procura o Guto. Guto, deixa aí teus Faz seu merchan. recados, faz seu merchan. Não, aí, queria agradecer, como que o velho. pessoal entra em contato, o site da Pontual aí, tudo. Pessoal, fiquei muito feliz de ter o convite de vocês e vocês me fazerem esse convite, eu vir aqui explicar o que é garantidora. Quem tiver dúvida, quem quiser mandar mensagem, vai lá no meu Instagram, @GutoGermano, pode me mandar mensagem, eu respondo. E agradecer a vocês participaram também do evento que eu fiz, de Opa! Batalha Gastronômica. Não fui convidado. Você não foi? O Gustavo A minha vai... equipe ganhou. É. Gustavo vai no ganhou. próximo, então tá Opa. sendo convidado aqui ao vivo. Aí sim, hein? Dia 21/7, depois vê na sua agenda aí. 21/7. 21/7. E é legal esses encontros, Guto, desculpa te cortar, porque, por exemplo, o Bruno, que estava na minha equipe lá, que a gente ganhou. Eu conheci ele num outro evento, mas muito mais assim e tal, e ali a gente teve até já um envolvimento melhor. Então, hoje, ele recebeu uma proposta do Guarujá, ele falou, não consigo atender, liga pro Walter, tá aqui, ó. Então, é muito legal Eu fico feliz, Walter, de ouvir você falar isso, porque você não é a primeira pessoa que me fala que Não, é muito teve bacana. conexão dentro do condomínio. Semana passada não, essa semana, eu fui numa administradora e a diretora da administradora falou assim, Guto, fechei 3 condomínios por causa de você. Eu me conectei com o síndico. Cara, e deu uma conexão tão boa que eu fechei. Então, assim, isso me alegra, porque eu acho que é o caminho certo. O caminho é do relacionamento, o caminho é da unidade, né? O mercado, por mais que seja grande, é um mercado que todo mundo se conhece, ouviu falar, opa, eu sei quem que é, né? E a gente precisa dessa conexão. Porque eu conheci o Bruno num evento, mas ficou aquela... Então, ali a gente, na verdade, que legal. Deu sequência naquilo, na verdade, né? Acaba fazendo um... Estamos indo para sexta batalha gastronômica condominial. Legal. A tua turma não ganhou. A minha não. A minha ganhou. O que você fez? Lá eu bebi bastante vinho. A minha turma ganhou com cuscuz marroquino com bacalhau. O vinho é bom, né? Não, nós temos um macarrão lá bem incrementado. Ficou muito o vinho é bom, né? O vinho é ótimo. É ótimo. E a companhia... Melhor ainda, melhor né? ainda. Não, Você sabe o que faz? Evento, Você sabe o que faz o que faz o lugar não é o local, são as pessoas. É isso. Sim. É verdade. Mas continua, desculpa. Não, eu queria agradecer vocês, muito obrigado. E contem comigo para o que precisar. E você que tem dúvidas de garantidora e quer saber mais, ou está procurando, me contata, que eu mesmo vou te atender e vou levar a solução para você. Pode ir. Perfeito. Guto, mais uma vez, muito obrigado. As portas aqui estão sempre abertas para que a gente converse sobre assuntos aí relacionados à dinâmica condominial. Obrigado mais uma vez pela sua disposição em conversar com a gente. E é isso. Encerramos aqui mais um programa Condomínio Soluções. Obrigado a você aí que nos acompanha, que manda aí as suas mensagens, participa sempre das nossas produções. Quero agradecer aos nossos patrocinadores, a SimHub, a Vende Perto, dizer que o nosso programa está aí também nas plataformas de podcast e até o próximo programa. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.